Está de volta. Jornal Gazeta 93. 7h20. Estamos de volta para o segundo bloco do Jornal Gazeta 93. É bom demais contar com a sua companhia. Esse é o Rádio Jornal que tem o selo A Gazeta de compromisso com a verdade. Essa é a sua hora da notícia aqui pelas ondas da 93,3 FM. 93! Bom, e agora a gente vai seguir aqui no nosso programa com entrevista. É sempre bom bater um papo e para levar aí o nosso programa, os nossos ouvintes, boa informação. É isso mesmo, e vamos dar continuidade às entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado. Hoje nós estamos aqui com o Jorge Viana, ele que foi lançado aí na última sexta-feira como pré-candidato do PT na disputa ao Palácio Rio Branco, encabeçando uma chapa junto com os partidos do PV e PCdoB, e que vai ter como vice o ex-prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre. Nós vamos conversar então aqui com o Jorge. Seja bem-vindo, Jorge, muito bom dia. Bom dia, Brena, prazer estar aqui. Eu queria dar um abraço no Thiago, no Marcos, que está aqui, e em todos vocês, desejar a vocês uma boa semana. E é uma novidade, porque até quinta-feira eu estava pré-candidato ao Senado, né? E na própria quinta, eu diria até que na quinta para sexta, eu pensei, refleti, e como o chamamento das ruas, das pessoas que eu passei visitando nesse estado inteiro, era para que eu fosse candidato ao governo. Eles queriam ter um candidato ao governo, eu digo, vou arrumar dois logo de uma vez. Aí foi eu, Marcos Alexandre, mas é o propósito nosso de oferecer. Nós somos da Federação da Esperança, então o nosso grupo político não é PA, PB, PC, é a Federação da Esperança. Então eu sou candidato a governador pela Federação da Esperança, que é formada pelos PT, PCdoB e PV, e estou eu e Marcos Alexandre candidatos ao governo, né? Eu como governador, ele vice, mas como eu digo, são dois governadores, que o Marco é um amigo, irmão de vida toda, e a nossa candidata ao Senado é a Nazaré Araújo, uma pessoa que tem uma história muito bonita, que representa a luta das mulheres, e é com isso que nós vamos semear esperança, para ver se a gente, com esperança, com trabalho, com disposição de trabalho, a gente vence esses tempos difíceis que o Acre e o Brasil estão vivendo. Jorge, é uma honra recebê-lo aqui mais uma vez no Jornal Gazeta 93, ainda mais para falar sobre um assunto aí que o acreano respira no seu dia a dia, que é política. A gente vai começar então a entrevista, né? Nosso primeiro assunto é até te perguntar sobre esse tema que você já adiantou. Como é que se deu esse processo de decisão, a tomada de decisão mesmo, para você aí ser o nome que vai liderar essa chapa aí na disputa aí para o governo do estado? Olha, eu sei que para algumas pessoas a política é um negócio, né? Tem gente que tem 40 anos de mandato. Eu nunca fui assim. Fui prefeito, cumpri meu mandato, fiquei fora. Fui governador, cumpri meu mandato, fiquei fora também. E a mesma coisa no Senado, né? Que foi o destino que me pôs assim. Então a política para mim é uma coisa que abre espaço para você trabalhar pelo bem comum, para você cuidar das pessoas, para você ter como opção as pessoas. E eu estava num dilema, governo ou Senado. Eu sei que o Senado é muito importante para um estado igual o Acre, que é da Amazônia, que já viveu dramas terríveis lá atrás. E a gente botou lá em cima, respeitado no Brasil e até fora do Brasil. Mas agora o Acre está lá atrás de novo. E o Senado pode ajudar isso. Mas eu falei, poxa, se a Nazaré vai para o Senado, ela vai cumprir esse papel, né, de ajudar o Acre com o próximo presidente, que a gente está trabalhando para que seja o presidente Lula, que já ajudou o Acre uma vez, vai ajudar de novo. E eu estando aqui no governo, imagina com uma senadora igual a Nazaré. Mas eu e o Marcos Alexandre estávamos muito incomodados, porque a gente anda muito, a gente conversa muito com as pessoas. Estou sendo super transparente aqui. Em todo lugar que a gente ia, as pessoas falavam, pô, por que vocês não disputam o governo? Por que vocês não são candidatos ao governo? Vocês são do trabalho, vocês são do fazer. Era isso que eu ouvia. E aí, na quinta-feira à noite, né, a gente estava com as dificuldades, a coisa da política, tem muitos interesses, o pessoal fica aí querendo fazer valer seus interesses. E eu refleti muito, eu falei, cara, eu estou incomodado com isso. Eu acho que não está certo. As pessoas estão querendo que eu fique aqui, que eu possa fazer um segundo trabalho pelo Acre.
Eu vou falar aqui na boa. Eu abri minha Bíblia lá no meu escritório e li o Salmo 27. O Salmo 27 eu leio de vez em quando, né? Para quando eu enfrento algumas dificuldades, ou mesmo quando eu estou buscando realizar um projeto, fazer algo, eu leio o Salmo 27, que ele é muito claro. Ele é muito claro. Ele fala que a gente pode vencer as coisas quando a gente tem um projeto, quando a gente tem um plano, que o plano é bom. E eu peço aí, dá uma lidinha no Salmo 27, você vai me entender muito. Eu faço isso já desde que eu era governador. E aí veio aquela força para mim, aquela energia, dizer, vai para o governo mesmo. Eu liguei para o Marcos Alexandre, chamei ele lá, conversamos nós dois. Ele também estava muito incomodado. Ele falou, Jorge, claro, pediu algumas horas, falar com a esposa, mas falou, rapaz, eu vou junto contigo. Entendeu? Então foi assim, desse jeito, pensando nas pessoas. Porque o que tem de gente precisando de ajuda nesse estado inteiro, aqui em Rio Branco, famílias desamparadas. Então, se o meu propósito da política não é negócio, o meu propósito da política é ajudar, é transformar as coisas, como a gente já fez, né? Eu acho que de novo, eu estou sendo chamado para isso, para trabalhar, para fazer uma nova transformação no Acre, mas principalmente para ver se a gente socorre as pessoas, se a gente cuida das pessoas e das famílias. É esse o meu propósito do Marcos Alexandre e também da Nazaré. Inclusive, o seu vice Marcos Alexandre é outro nome muito forte, como o senhor mesmo disse, um político jovem que tem um perfil trabalhador e soma no currículo uma gestão à frente da Prefeitura de Rio Branco. Como se chegou ao nome do Marcos Alexandre como vice? E eu queria saber também como anda a sintonia de vocês dois para esse desafio que é concorrer ao governo do Acre. Olha, foi tudo muito natural mesmo. Na hora que eu resolvi ligar para o Marcos Alexandre, na quinta-feira à noite, que eu estava sozinho no escritório, né, que a gente tinha feito um pedido para um outro partido para vir com a gente, eles tinham negado, eu liguei para o Marcos, ele estava lá no Palheiral. A gente é da quiçaça, a gente está sempre perto das pessoas. Aí eu digo, Marcos, vem aqui, eu preciso falar contigo, é uma coisa meio importante. Ele, já eu vou. Despediu do pessoal, da família que ele estava na casa, chegou lá todo suado, como sempre. E o Marcos começou a história dele junto comigo, né? No governo, foi eu que... O Marcos é um acriano que escolheu o Acre com a família dele. E aí ele foi muito solidário comigo. E eu fui muito solidário com ele. Então, eu acho que a gente forma uma boa dupla. E eu falei, rapaz, se o pessoal queria um governador, vamos oferecer 2 logo de uma vez e pronto. E se o pessoal quiser, a gente vai trabalhar. A gente não quer para ir brigar, política, partido. Você vê a confusão que deu nas outras convenções. A nossa foi uma festa, foi emoção, pessoas chorando, pessoas alegres, se abraçando. Porque as pessoas queriam que a gente botasse o nome, tanto eu como o Marcos, para o governo. E a gente atendeu esse chamamento. Agora que Deus nos ajude a ser merecedor também da opinião. Se for, nós vamos trabalhar. O que a gente tem para oferecer é o trabalho, é cuidar das pessoas, é cuidar do nosso Acre e fazer muita coisa. Eu acho que a gente está mais experiente também. A afinação minha com o Marcos, como você perguntou, é total, né? Só de time assim que a gente é diferente, né? Porque ele é tricolor São Paulino, eu sou botafoguense. Mas no futebol vale a pena até a gente xingar um ao outro, brigar e tal. E na política não. Na política a gente tem que ter diferenças aí, mas não custa nada a gente voltar a se abraçar, pensar, mesmo sendo diferente um dos outros, né? A gente ter o bom propósito, ter o bem comum como um compromisso de vida. E é isso que me move, sabe? Eu estou tão em paz hoje, eu estou mais tranquilo hoje, e o Marcos também. Ontem a gente foi visitar o Nilson Mourão, visitar o Merinda, né? Pessoas que são históricas assim, do nosso partido. E eu falei, e aí, Marcos, rapaz, eu estou pesando uns 100 quilos a menos. Porque a gente não tem que explicar por que ele ia para estadual, por que eu ia para senador. Agora não, quando a gente fala assim, é verdade, se vão mesmo, vamos. Aí o pessoal abre um sorriso, já abraça a gente, está muito bom, está muito legal. E o senhor acredita que os adversários políticos foram pegos de surpresa? Acredita que conseguiu surpreender, revelando de última hora que seria o senhor e o Marcos Alexandre? A surpresa foi geral, porque ela aconteceu naturalmente, né? No final, quando reuni os partidos, era já de tarde, e a convenção era 5h30, e eu estava conversando com os partidos 3 horas da tarde no meu escritório, mas foi um chororô danado, entendeu? Porque era o que os partidos queriam, era o que as pessoas queriam.
E eu acho que mais, eu não posso falar pelos opositores, né? Mas eu acho que eles ficaram atordoados, como a Acreano fala, né? Eles, e eu vi muita confusão nas outras convenções, porque, olha, gente, eu não sei, eu não estou acusando ninguém, não. Mas já ficou evidente que boa parte daqueles que ganharam a presidência da República, ganharam o governo, ganharam 3 senadores, ganharam a prefeitura, não foi para trabalhar. Vamos ser honestos. Se fosse, já tinham feito uma casa no estado inteiro. Se fosse, tinham feito uma escola, pelo menos uma escola em algum lugar. Tinham feito um posto de saúde, tinham feito uma rua nova, tinham asfaltado algum ramal, tinham gerado emprego. Ele não foi para isso. Mas eles brigaram muito. Todos que estavam juntos em 2018 estão todos separados agora. E nós seguimos com o nosso propósito, né? Então, assim, eu falo com toda tranquilidade. A política, para mim, é uma coisa tão nobre, tão importante. Eu aprendi com meu pai isso, dentro de casa. Eu dou muito valor, porque se a gente ocupa um cargo é para trabalhar, cara. Na época que eu era governador e prefeito, quem trabalhava comigo não podia nem ser candidato. Porque eu digo, imagina, o povo elegeu a gente para trabalhar. A gente passou a eleição, não tem que pedir carteirinha para ninguém. Eu não quero esse negócio de fazer governo de partido. Partido eu respeito, porque na democracia a gente precisa de partido. Mas governo é governo, partido é partido. Se eu for eleito governador junto com o Marco, nós vamos trabalhar para todos. Acabar com esse negócio de perseguição, pedir carteirinha de que partido você é, olhar Facebook, se tem foto. Não quero saber disso. Quero saber se a pessoa tem competência, se a pessoa é íntegra, se a pessoa tem amor no coração para a gente poder socorrer o povo, fazer o Acre ter orgulho de novo, né, ter importância no Brasil, o acreano se orgulhar de novo do Acre. É para isso, cara. Isso é nobre. Por isso que eu falava lá. Vai ser secretário comigo. Eu estou te trazendo porque é uma pessoa íntegra, honesta. Eu estou te trazendo porque você tem talento. Agora aqui não vem para querer pegar uma secretaria para virar político, candidato, não. Nós vamos trabalhar para os parlamentares, mas nós vamos trabalhar, o nosso governo aqui é para trabalhar para servir a população, para cuidar das pessoas. Então isso tem uma diferença danada, porque eu acho que a turma que ganhou não é do trabalho. Se fosse, tinham feito. Porque se ele estivesse fazendo um bom trabalho, eu não seria candidato a governador. Eu já fui governador 2 vezes. E saí no auge, com alta popularidade, graças a Deus. Mas agora eu estou mais experiente. Eu acho que assim, depois dos 60, né? Eu estou com 62. Ontem eu corri na Expoac, cheguei na frente de um monte de menino de 20, de 30, de 40, na corrida da Expoac. Ontem foi o dia do maratonista e eu sou maratonista. Maratonista é quem corre 42 quilômetros. Eu já ia falar, é verdade. Não é? A maratona, o correr, faz a gente equilibrar a energia, faz a gente não ser assodado demais, faz a gente treinar, acordar 5 horas da manhã para treinar 3 vezes por semana, como eu faço. E ela ajuda muito a gente ter a saúde mental, a gente poder ser mais ponderado na hora de tomar uma decisão. Eu estou falando assim de coisas minhas pessoais. Eu acho que hoje, graças a Deus, se eu voltar a ser governador, eu vou errar menos que antes. Vou acertar mais que antes. Por quê? Porque o tempo da vida faz a gente ter a oportunidade de chegar perto da sabedoria. Tudo que eu peço a Deus é que me dê sabedoria. E acho que foi isso que eu pedi na quinta-feira. Me dê sabedoria para tomar essa decisão. E eu tomei a decisão. E eu estou muito feliz porque eu acho que ele me orientou para o caminho certo. Certamente. São 7h33. Estamos em uma entrevista ao vivo com Jorge Viana, pré-candidato ao governo do estado, na chapa do PT aqui no Acre. Ele que vai falar sobre política, eleições 2022. A gente vai fazer uma breve pausa para os comerciais, mas voltamos já com o Jorge Viana. Não sai daí. Você está ouvindo Jornal Gazeta 93. Está de volta. Jornal Gazeta 93. 7h39. Estamos de volta para o terceiro bloco do Jornal Gazeta 93. É como eu sempre digo, essa é a sua hora da informação aqui pela Gazeta FM. E a gente volta nesse terceiro bloco, dando continuidade à nossa entrevista com o pré-candidato ao governo do estado, Jorge Viana. A gente falou bastante no bloco anterior sobre a construção da chapa Federação da Esperança. E aí agora vamos falar um pouco sobre o seu plano de governo. Jorge, certamente foram muitas andanças aí pelo estado, pelo interior. Como é que está sendo construído então o seu plano de governo?
Pois é, a candidatura tem pouco mais de 3 dias, mas a nossa experiência, né, a nossa preocupação com a situação do nosso povo, ela é permanente. Então, a gente conhece bem os problemas do Estado. Eu falo sempre assim, que graças a Deus eu sou talvez um dos acreanos que mais conhece o Acre. Andei em todos os rios, todas as aldeias, fui com calma em todos os lugares, ver de perto as coisas. E isso me faz ter contato direto com a realidade, né? Mas os tempos agora são muito difíceis. A vida das famílias piorou muito. Tem muitas famílias com dificuldade de ter alimento para os filhos. Tem gente no meio da rua pedindo com placa, pedindo comida. E eu acho que isso está virando paisagem para quem está no governo, para quem está no poder. E não pode ser paisagem. O sofrimento do ser humano, de um irmão nosso, de uma família, não pode ser paisagem. E eu lamento muito que eles não fazem casa e falam de família, mas não fazem casa. Eles falam de pessoas, mas não dão oportunidade de trabalho. Então nós estamos, essa semana, montando, convidando algumas pessoas que têm experiência, pessoas novas também, para a gente montar nossas diretrizes. Os problemas a gente conhece bem. As soluções a gente também sabe o caminho. E a gente vai juntar tudo isso. Um compromisso, por exemplo, maior é para enfrentar os 3 mais graves problemas do Acre hoje, é saúde. E é inacreditável, depois de uma pandemia, a pandemia passou, mas o problema da saúde só se agravou. As pessoas sofrem muito para ter um atendimento de saúde em todo o estado do Acre hoje. Falha dos municípios e falha do governo do estado. Um outro problema gravíssimo é a falta de trabalho, de oportunidade de trabalho. Não é possível, porque no meu governo, na época que eu fui governador, o emprego era pleno, as pessoas escolhiam onde queriam trabalhar, porque a gente teve que trazer gente de fora para trabalhar aqui. Agora o pessoal do Acre está indo embora para outros estados atrás de trabalho por falta de opção aqui. E eu acho que isso não está certo. A intenção nossa é trabalhar, organizar, ter projeto para que aquilo gere oportunidade e gere trabalho para as pessoas. Se você andar, hoje é segunda-feira, mas parece um feriado. Rio Branco parece que todo dia é feriado. Nós estamos em pleno verão. O verão é um período que as obras têm que acontecer, o trabalho tem que ser intenso, porque quando chega o período das chuvas, tem que diminuir, porque não dá para fazer algumas coisas. Na minha época, na nossa época, trabalhava no verão e no inverno. Eu e Marcos Alexandre foi assim. A gente tinha até a Operação Inverno. Agora anda aí na rua, nos bairros, parece que é feriado. Aí vai terça-feira, parece que é feriado, está tudo parado. E o verão está no fim já. Então esse pessoal já está há 4 anos, já tiveram oportunidade. Então essa coisa do trabalho e da oportunidade para as pessoas é um compromisso fundamental que a gente vai botar. Porque se a pessoa tem o trabalho, ela vai ter um dinheiro dela. Ela vai poder ir na mercearia comprar comida para a família dela. Ela vai poder comprar um remédio. Ela vai poder comprar uma roupa para os filhos sem ter que pedir nada a ninguém. Sem ter que pedir nada a ninguém. Um outro ponto é a situação da violência. É muito grave o que a gente vive. E a gente vai ter que trabalhar isso. No mais, nós temos uma experiência, a gente gosta do Acre, a gente ama o Acre, a gente quer cuidar das pessoas. Nós vamos construir e apresentar uma proposta bem bacana, realista, que a gente vai lutar e realizar. De Brasília eu entendo, né? Eu trabalhei com o governo federal, na época Fernando Henrique, com o presidente Lula, partidos diferentes, e eu me dei bem com os dois, porque o governo federal é fundamental para ajudar a gente aqui, mas sem falsa modéstia, eu sei buscar recursos em Brasília, eu sei me relacionar bem com todo mundo e pôr o Acre em primeiro lugar. Eu tenho fé em Deus que o Acre vai voltar a ser importante em Brasília de novo, vai ser importante de novo para os acreanos, quando a gente cantar o hino de novo, quando a gente erguer a bandeira, vai ter gente se emocionando e chorando de novo, mas para isso acontecer, as famílias têm que estar bem. Não tem que ter ninguém sem moradia, não tem que ter ninguém sem ter trabalho para sustentar a sua família. Jorge, você foi governador por 2 mandatos, né, gente? Você até falou no bloco anterior, de 98 a 2006. Inclusive, foi a primeira gestão daquele projeto político da Frente Popular de tanto êxito que mais tempo aí se manteve governando o Acre. Como toda e qualquer administração, teve erros, teve muitos acertos. E eu queria te perguntar, Jorge, o que essa nova pré-candidatura vem trazer de novo, sempre para melhorar aquilo que deu certo lá atrás e corrigir algumas eventuais falhas que possam ter acontecido, não cair nesse erro de novo?
Então, primeira coisa que eu acho é a gente reconhecer falhas, erros que aconteceram. Já tinha gente que trabalhava com a gente que já estava com um sapato alto muito grande, o salto do sapato estava muito alto. E isso começou a incomodar também, porque, não sei se era por conta do tempo, mas o tempo que a gente ficou fora agora ajudou. Eu, particularmente, acho que, como dizia meu pai, o passado serve para duas coisas. A gente olhar para trás e ver os erros que a gente cometeu e corrigir para frente. E a segunda coisa é olhar para trás, ver tudo de bom que a gente fez e fazer melhor ainda para frente. Eu não tenho dúvida que se a gente tiver oportunidade, nós vamos fazer coisas muito legais e vamos corrigir os erros do passado. Mas tem situações que a gente precisa cuidar do passado. As ruas, os prédios públicos, os parques, as bibliotecas, as escolas, os hospitais estão abandonados. Eles estão destruindo até o que a gente fez. Primeira coisa é cuidar de novo. Fazer tudo ficar bonito, ficar tudo arrumado de novo, funcionando. E o povo usando e se orgulhando daquilo. Mas tem que ter coisas novas. O futuro tem que estar presente. Um dos maiores compromissos meu é com a juventude, meu e do Marcos. A gente estava falando já isso essa semana, até com o Angelim. Eu vou trabalhar, porque eu, como senador, fiz a nova lei da conectividade, do 5G da internet, foi eu que fiz, para a gente sair do orelhão para a internet. Mas a internet do Acre é de péssima qualidade. Os políticos nem sabem que daqui para Cruzeiro do Sul tem só um cabo que leva a internet todinha, um cabo de fibra ótica. Que daqui para Porto Velho tem 2 cabos de fibra ótica. E a internet nossa é péssima. É péssima para as pessoas comunicarem no WhatsApp, para as pessoas trabalharem, para pagar suas contas. E se eu for governador, nós vamos transformar a internet do Acre, a melhor internet da Amazônia, da região norte. Isso dá para fazer nas nossas cidades, nas áreas rurais também. Por que isso? Porque se você tem internet na era 5G, você vai ter emprego. Tem muito jovem que vai poder trabalhar com games, eles vão trabalhar com empresas de fora, só tendo uma internet de qualidade e programa, óbvio, que facilite ele ter um computador, facilite ele ter um celular. E o cara são os novos empregos no mundo inteiro que estão surgindo. Esses novos empregos estão diretamente ligados a uma internet de qualidade na era 5G. Então, por exemplo, isso é completamente novo. E se abraçar a juventude para que ela possa ter oportunidade sem ter que ir embora do Acre. Porque na internet não tem distância. Entendeu? São coisas dessa maneira. A economia também dá para trabalhar muito. Por exemplo, eu comecei a fazer estradas, asfaltamos as estradas todas, 317, 364, Transacriana, 475, Estrada do Pacífico, como nós que fizemos. Eletrificação rural em todas as propriedades. Eu agora vou trabalhar o agronegócio sustentável. Nós temos uma região aqui com 1 milhão de hectares. O Acre tem 16 milhões de hectares. Mas não é do blá blá blá, não. É crédito, é trabalhar com silagem, é trabalhar com mecanização, é trabalhar com apoio para o pessoal poder ter calcário, ter adubo. O pequeno tem mais apoio, o grande ninguém atrapalha. Facilidade para quem quer. Uma área está desmatada há 20, 30 anos, o cara vai ter que ficar pegando licenças complicadas. A área dele já está desmatada, tem um pasto ali de baixa produtividade. Vamos estimular que ele possa plantar grãos, ter soja, ter milho, porque soja e milho significa ração para Dom Porquito, que nós criamos lá em Brasileia, que o Acre é hoje um grande produtor de porcos, graças a um projeto do Tião, é grande produtor de frangos, graças a um projeto que começou comigo de industrialização. Mas tem que ter, por que a parte de peixe não deu certo? Porque não tem, peixe é conversão de ração para quilo de proteína, porque a gente precisa apostar também na produção de grãos para poder ter ração e aí a gente ter proteína animal. Essas coisas eu entendo, sou técnico agrícola, sou engenheiro florestal. Aí também estamos vivendo a era 5G, desculpa, a era da mudança climática, além da era 5G. Mudança climática traz muitas oportunidades para a gente ganhar dinheiro com nossa floresta. Imagina a gente ganhando dinheiro sequestrando carbono, com crédito de carbono, e a gente podendo ter esse dinheiro chegando na casa das famílias, como algo que a gente distribua, por nós morarmos na Amazônia, gente. Isso é possível, eu afirmo que é possível. Agora, nós temos que ter a oportunidade de chegar lá, né? Tem aí uma história de 2 meses, eu e Marcos Alexandre chegando lá, eu vou dizer a vocês, nós vamos ter muito das coisas boas do passado, vamos manter tudo que tem de bom funcionando, se tiver alguma coisa boa, não tem esse negócio de caça às bruxas comigo, e vamos fazer muita coisa nova, muita coisa que eu tenho certeza vai orgulhar o povo do Acre novamente.
E Jorge, daqui para frente são quase 2 meses até o dia das eleições do primeiro turno. Antes de encerrar essa entrevista, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise aí do que espera para esse período eleitoral, esse período de campanha, aí para encerrar para os nossos ouvintes, enfim, que essa campanha aí do primeiro turno, a partir do dia 16 de agosto, que vai poder iniciar esse período de campanha. Isso. Qual é a sua expectativa? Eu gosto de campanha, né? Eu nasci numa casa, já meu pai foi muito bacana, os ensinamentos dele, e da minha mãe também. Minha mãe a gente não tinha muito sossego, porque quando tem campanha dentro de casa, o sossego vai embora. Mas é tão bom servir. Meu pai e minha mãe era o casal assim que mais tinha compadres e comadres do Acre. Tem milhares de famílias que tem algum afilhado, algum compadre da minha mãe e do meu pai. E esse foi um ensinamento, né? Um ensinamento de olhar para o próximo, cuidar do próximo. Chegava lá os colonheiros na carroça, lá em casa de madrugada, aí o papai tirava a gente da cama, botava 2 num colchão para poder oferecer um colchão pro compadre dele. Então eu fui criado assim, ali no perto do Colégio Acreano, depois lá na Habitats ali. Meu pai morou ali 40 anos, até minha mãe ir embora, né? Levada pela Covid o ano passado, e meu pai um pouco antes, e os ensinamentos deles é que vale no meu coração, é que vale na minha vida. Então, esses 2 meses nós vamos estar conversando com as pessoas do Acre, visitando as famílias e levando esperança para as pessoas, levando um compromisso de que nós vamos trabalhar e criar oportunidade para aqueles que já estão, que têm seus negócios, pode ser empresário, pode ser um empreendedor. Eu sonho criar uma espécie de OCA do empreendedorismo. Nós já criamos, na época do governo do Binho, a OCA do cidadão. Não criar também, facilitar a vida de quem quer gerar emprego, montar seu próprio negócio, mas nós vamos cuidar essencialmente das pessoas. Nós vamos pegar a educação, os professores e professoras me ajudaram a fazer uma extraordinária mudança. Servidor público, parte da equipe, tem que ter uma atenção especial para servidor público, tem que ser tratado com amor e carinho, tem que trabalhar num lugar decente. Foi assim que a gente fez, vai voltar a ser assim. E a última coisa mesmo é um reforço de socorrer as famílias. O Acre é uma grande família. Não me conformo de ver famílias não tendo o que comer. Eu falava com o Tião esses dias, não é possível, gente. Como é que pode uma mãe cuidar principalmente das mulheres? As mulheres, a carga nas costas das mulheres é muito grande. Tem que cuidar da casa, tem que cuidar de marido, tem que cuidar de filho, tem que se virar trabalhando. E elas não têm nada de apoio do Estado. Nada de apoio do Estado. Em outros países, as mulheres são pagas para ficar em casa cuidando dos filhos, porque senão o Estado tem que pôr uma creche. Aqui não tem política nenhuma. Hoje, as mães, as mulheres estão à própria sorte. E não será assim. Nós vamos socorrer essas pessoas, ajudar quem precisa e, essencialmente, assistir as famílias e as pessoas que estão precisando de ajuda. Muito obrigada pela participação, Jorge. Você do outro lado do rádio acabou de ouvir uma entrevista ao vivo com o pré-candidato ao governo do estado, Jorge Viana. Ele que foi oficializado em convenção partidária realizada na sexta passada, veio aqui falar um pouco sobre a sua plataforma, projetos, política e a disputa eleitoral que se dará nos próximos meses. Para se manter muito bem informado, você já sabe, continue sintonizado nas ondas da Gazeta FM. 7h54. Você está ouvindo Jornal Gazeta 93.